Bom dia, amigos. 23 de março de 2025, um domingo. São 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã na Ucrânia. E na noite de 23 de março, a partir das 19 horas do dia 22, o inimigo atacou com 147 UAVs de ataque do tipo Shahed e drones simuladores de vários tipos. 97 UAVs foram derrubados pela defesa antiaérea, 25 drones simuladores não alcançaram seus alvos, perdidos localmente. E, como verão pelas baixas, o inimigo atacou em todas as frentes, tentando aumentar ganhos territoriais por causa das negociações de paz que estão sendo feitas, paz não, né, de cessar-fogo, que não vão dar em nada, mas que estão sendo feitas na Arábia Saudita. Kiev foi atacado, como vocês podem ver, prédios civis, nada de... A Rússia lançou um ataque massivo de drones em Kiev essa noite, visando áreas residenciais e civis que inclusive estavam dormindo, né, de noite. Pelo menos 3 pessoas foram mortas, incluindo um pai e sua filha de 5 anos, e mais 8 ficaram feridas. Isso ocorre após ataque semelhante, não sei o quê. Só para ter uma ideia, olha como é que ficou um dos prédios atacados. Né? Então, aqueles crimes que a Rússia está acostumada e que, pelo visto, os americanos não dão a mínima, porque os americanos, como o general Kit Logan, que inclusive conhecia a guerra e dava a sua versão verdadeira, foi destituído, né? Foi tirado por exigência dos russos. Aquele, sei lá o nome, Kipstik, não sei o nome do cara, não, um cara com nome estranho, que está agora, ele realmente fica falando as bobagens das narrativas russas. Então a gente vê que, como o Trump, ele é um ativo russo, eu não vou mais perder tempo com esses caras não, vamos passar às baixas. Foram 1.470 soldados. Aumentou a quantidade de ataque para tentar conseguir alguma vantagem. A única vantagem que conseguiu foi mais mortos. 9 tanques, 27 blindados, 104 peças de artilharia. Maravilha, hein? 104 peças de artilharia, a maioria aquelas porcaria da Coreia do Norte que não tem precisão nenhuma. 6 lançadores, meia dúzia lançadores múltiplos de foguete, 5 sistemas antiaéreos, 157 UAVs e 185 veículos de logística. Não vamos perder tempo, vamos passar direto à galeria de membros. Membros são os apoiadores do nosso canal, que com uma quantia simbólica de R$ 2,99 apoiam e participam desse canal. Vamos a eles.
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. É claro que na artilharia, entre uma peça autopropulsada e uma peça, vamos dizer, uma dessas peças autorrebocadas, né, que você fica cravado num lugar, essa última é mais perigosa, porque está mais sujeita a tiros de contrabateria, né? Mas das peças autorrebocadas, ou seja, dessas peças que não andam sozinhas, precisam ser tracionadas por um trator ou por um caminhão, o M77 americano é preciso e mortal. Então aqui a gente vê uma guarnição operando esse M77. Ele tem um alcance maior do que os obuseiros da classe dele, né? Mas pela construção, pela engenharia. Então, como diz o ucraniano que mandou essa matéria, o M77 é preciso e mortal. Então, tá aí a opinião de quem está na guerra no dia a dia. Isso é muito importante. Numa guerra, né, no uso diário na guerra, é que você vê realmente que materiais, que equipamentos prestam e quais equipamentos a gente pode prescindir, né? Então tá aí. Parabéns aos americanos pelo seu M77 autorrebocado. Não é nem uma unidade autopropulsada. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu sou fã dessa loura aí, né? Kaja Kallas. Ela disse que a derrota da Rússia na Ucrânia é necessária para evitar a Terceira Guerra Mundial. Só não entende quem é orelhudo, porque tá na cara. O primeiro-ministro da República Tcheca está em visita da Ucrânia. Foi conhecer, inclusive, fabricantes de drones. Então tem aí uma foto do Petro, sei lá como é que se diz o nome dele. Peter, é P-E-T-R, Petro. Tá vendo? Tá aí vendo armamentos da República Tcheca fornecidos para a Ucrânia. Em função das últimas discussões sobre o equipamento, sobre os aviões F-35 americanos, que além de ser inferiores aos dos próprios americanos, quer dizer, aqueles voltados para exportação são diferentes, são mais fracos, ainda tem o kill switch, né? Um botãozinho de desligar. A França respondeu, então, quanto a essa discussão, o seguinte: quando vendemos o Rafale, o comprador está livre para usá-lo como quiser. A recente fala do presidente Trump de que venderá caças com capacidades limitadas, bem como a sua postura de afastamento da Europa, está atuando como catalisador para as vendas de caças europeus que, ao menos no caso francês, não precisam de autorização de ninguém para voar. A França é dos poucos países do mundo com autonomia estratégica na produção de caças e outros equipamentos avançados de defesa, como mísseis balísticos e armas nucleares. O regimento de apoio Okritirka das forças terrestres ucranianas foi expandido para uma brigada. Para que os meus amigos possam entender, vamos considerar que o exército ucraniano segue o 333 do nosso exército aqui brasileiro. Então, baseado nisso, você tem 3 pelotões, formam uma companhia. 3 companhias formam um batalhão. 3 batalhões formam um regimento. 3 regimentos formam uma brigada. Então, esse regimento foi
digamos assim, triplicado em tamanho, né? Expandido para uma brigada. Então agora são 3 regimentos. Lembra que me pediram que mostrasse algumas cidades ucranianas? Então vamos fazer um passeio pelo centro de Lviv. Isso ontem, tá? Então, como é que estava Lviv ontem? Lviv é uma cidade mais ocidental, né? Ela fica ali quase na fronteira da Polônia. Então, é uma cidade onde você normalmente chega de avião na Polônia e aí vai a Lviv de trem para poder acessar a Ucrânia, já que, por estar em guerra, ela está com espaço aéreo restrito, né? Então você não pode voar sobre um país em guerra, que você pode ser confundido e derrubado como um alvo legítimo. Então tá aí, estamos vendo o centro de Lviv. Muita gente aqui do canal também frequenta lá o Mundo em Revolução, daquele barbudo Peter. Ele já esteve em Lviv, aliás, várias vezes, né? Toda vez que ele chega na Ucrânia, ele já foi 2 vezes e sempre entra por Lviv e faz um filme, não me lembro em que canal, ele tem vários canais. Aí tem um canal, não lembro o nome, mas ele sempre mostra lá ele passeando pela cidade, etc. Então, quem tiver mais curioso sobre várias cidades que ele teve, como Odessa, Kiev, Lviv e outras, pode procurar lá no canal dele. Eu não sei se é no Ancapso, não vou lembrar. Mas se chegar lá, tenho certeza que não vai ser difícil de encontrar. Então, estamos aí passeando pelo centro de Lviv. Tá vendo? Um casario bonito, antigo, né? A Ucrânia é um país muito antigo. Então, você vê muito casario antigo e muito nessa arquitetura europeia, né? Você vê que não é um país europeu, né? Tá tentando ir se bandear para a Europa, né? É um país que durante muito tempo estava preso no bloco comunista, mas as ruas, tudo lembra muito qualquer cidade europeia. Eles estão bastante ocidentalizados. Então espero que você tenha gostado desse passeio pelo centro de Lviv na tarde de ontem. Você vê que o tempo parece estar meio nublado lá, né? Algumas ruas molhadas, então deve ter chovido. É final do inverno, né? Eu não sei se já estão na primavera. Já começou a primavera lá. Mas de qualquer maneira tá aí. Alguém tá passeando pelo sítio. A Devana que nos brindou com esse presente, então agradecemos. A Hungria e seus motivos para ter uma pedra no caminho da Ucrânia. Um vice-ministro das Relações Exteriores da Hungria escreveu em sua página aqui no X, citando o ministro, que a Hungria não retirará seu veto à adesão da Ucrânia à União Europeia até que os direitos da minoria húngara na Transcarpátia sejam restaurados. É sempre pequenos interesses. Quando aparece esse tipo de aviso, lá no Noel, são comunicados oficiais do governo da Ucrânia, né? Noel é um funcionário do CITREP. Então, esse comunicado diz o seguinte: em 21 de março de 2025, a Força Aérea Ucraniana atingiu com sucesso um posto de comando de fronteira russa em Glotovo, região de Belgorod. O ataque destruiu equipamentos de comunicação e outros ativos técnicos, enfraquecendo significativamente a capacidade da Rússia de conduzir operações contra forças ucranianas nas regiões de Sumy e Kharkiv, ou Kharkiv. Então tá aí
o comunicado da Ucrânia. Bom, é grande, mas eu acho que é importante. Por 26 anos, Putin manipulou e enganou presidentes dos Estados Unidos, desde Clinton até Trump, tá? Primeiro, as primeiras tentativas de Putin de influenciar líderes americanos ocorreram quando ele ainda era um oficial pouco conhecido. Depois, em 1996, quando o presidente Bill Clinton visitou São Petersburgo, Putin, como vice-prefeito, organizou a viagem para que Clinton não tivesse a oportunidade de interagir com os moradores locais. Clinton disse mais tarde que foi uma das piores visitas, porque ele adora interagir com as pessoas. Na época, o vice-embaixador dos Estados Unidos, Jim Collins, sugeriu que isso foi feito sob a direção de Putin, pois era a primeira vez que ele ouvia seu nome. Outro. Putin manipulou ativamente as atitudes dos líderes ocidentais em relação a ele. Por exemplo, o presidente George W. Bush era inicialmente cético em relação a Putin, mas após um encontro pessoal na Eslovênia em 2001, ele declarou que havia olhado em seus olhos e sentido sua alma. Aff, Maria, não sei nem o que isso quer dizer. Vamos adiante. Bush ficou impressionado com a história de Putin sobre a cruz ortodoxa que sua mãe supostamente salvou de um incêndio. Então ele já era um bom contador de histórias. Outra, Putin usou técnicas de manipulação para se preparar para reuniões, particularmente em 1999, quando se encontrou com o diplomata americano Strobe Talbot. Putin estudou seus interesses em detalhes, até mesmo mencionando os poetas que Talbot estudou na universidade, o que impressionou o representante dos Estados Unidos. Então você vê que é um profissional de engodo. Mais uma. No caso de Trump, Putin demonstrou um esforço para vê-lo como um amigo. Trump, por sua vez, elogiou Putin repetidamente, chamando-o de um líder forte, o que causou surpresa entre os políticos ocidentais. O ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton, observou que Putin considerava Trump um alvo fácil, porque ele frequentemente ignorava a inteligência e estava inclinado a confiar em Putin em vez de seus próprios aliados. Ou seja, Putin sabia que a besta loura é uma besta quadrada, né? E agora, por último, as relações de Putin com Obama e Biden, no entanto, eram muito mais frias. Biden disse a Putin que não acha que ele tenha alma, provocando uma reação furiosa da Rússia. Então, o resto vocês mesmo podem deduzir. Líder é líder, né? Quando o Zelensky quer conversar com seu Estado-Maior, né, Sirski e os demais componentes do Estado-Maior, ele não os chama a Kiev, ele vai à linha de frente. Então aí é Kharkiv. Kharkiv é uma cidade bastante bombardeada na linha de frente. E ali está o nosso jovem Zelensky, tranquilamente sentado na cabeceira da mesa de reuniões. Então, disse Zelensky: realizei uma reunião do gabinete militar em Kharkiv. Houve relatórios do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o Alexander Sirski, do ministro da Defesa Rustem Umerov e do chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, Andriy Ignatov. Discutimos a situação na frente e os desenvolvimentos nas principais direções Zaporizhia, Donetsk, Kharkiv, Sumy, bem como o curso da operação na região de Kursk. Também nos preparamos para a reunião entre as delegações ucraniana e americana que ocorrerá amanhã na Arábia Saudita. Então, isso é
chefia e liderança. E assim chegamos ao final desta edição de domingo. Espero que você tenha gostado daquilo que separamos. Ela está curta, realmente para dar um descanso para a grande maioria de vocês, porque muita notícia são as falácias, né, as gargantas do Donald Trump, e até pediram que eu parasse de colocar foto dele aquela imagem que a imagem que divulga cada vídeo, né? Então, realmente, atendendo vocês, não botei foto do Trump. Aliás, evito até de mencionar as besteiras que ele anda dizendo, porque não adianta, é maluco. Um dia ele fala coisas interessantes e no outro dia ele parece até... Bom, eu já disse que eu não quero dar minha opinião. O que é que eu ia falar? Até esqueço o que eu ia falar. Então, como não vou mostrar o Diabo Louro, eu mostro o nosso herói, Zelensky. Diferentemente do Putin, que quando visitou o estado, né, o estado lá em Kursk, ficou a não sei quantos quilômetros de distância da linha de frente, o Zelensky foi conversar com o seu Estado-Maior na linha de frente. Então vocês vão ver o Zelensky sentado na mesa junto com Sirski e os demais oficiais generais do Estado-Maior Então é lá. Então, quando ele quer saber notícia ou quer discutir o que está havendo na guerra, ele, em vez de chamar em Kiev, em vez de chamar na capital o Estado-Maior, ele vai lá na frente. Vai lá na frente. Foi em Kharkiv, região que é constantemente bombardeada por estar muito próximo da linha de frente. Tá? Um abraço grande a todos vocês, um bom domingo, se Deus quiser. Um abraço especial para o meu amigo Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia. E até amanhã, se Deus quiser.